Laudate omniscientes, laudate Domino, laudate omniscientes, laudate Domino, laudate omniscientes, laudate Domino, laudate omniscientes, laudate Domino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os chefes do povo procuravam dar-lhe a morte, mas não encontravam o modo de o fazer, porque todo o povo ficava maravilhado quando o ouvia. Palavra da salvação. Todo o povo ficava maravilhado quando ouvia Jesus. Assim terminou o Evangelho que foi proclamado. Todo o povo ficava maravilhado quando o ouvia. Em primeiro lugar, porque as suas palavras eram palavras de misericórdia. Porque mesmo quando Jesus é mais duro, como hoje, que diz que fizeram da casa de Deus um covil de ladrões, é movido pela misericórdia, para que aqueles que erram se convertam e possam endireitar o seu caminho. Por isso, até nestes momentos de maior dureza, Jesus tem palavras de misericórdia, palavras de bondade, palavras que dizem que nós devemos voltar para Ele, converter o nosso coração, voltar para o seu coração. Em segundo lugar, porque as palavras de Jesus eram acompanhadas pela sua vida, pelo seu exemplo. Aquilo que ele pregava, cumpria. Aquilo que ele dizia que era preciso fazer, ele também o fazia. Por isso, muitos dizem que as palavras dele eram palavras de autoridade. Tinha autoridade. E os outros, os escribas e os outros, não tinham autoridade, porque pregavam uma coisa, mas não a cumpriam. Pregavam coisas belas, mas pregavam-nas só para os outros. E Jesus não era assim. A sua palavra é uma palavra verdadeira, concreta, e é acompanhada pelo seu exemplo. Jesus nunca nos engana. Jesus, tudo o que nos pede é para o nosso bem, e tudo o que nos pede, Ele já o cumpriu, Ele já o fez, para ser o nosso exemplo e para ser para nós o caminho que nós devemos prosseguir. Em terceiro lugar, o povo ficava maravilhado com as palavras de Jesus, porque Ele revela-nos o Pai, Ele fala-nos de Deus, Ele diz-nos que Deus é nosso Pai.
As palavras de Jesus são aquelas que ele ouviu ao Pai. Ele próprio dirá: tudo o que eu vos digo foi o Pai que me o disse. Por isso são palavras de Deus, são palavras do céu. E por isso causavam maravilha, porque eram palavras divinas, palavras que salvam. Como dissemos no fim do Evangelho, palavra da salvação, palavra que salva, não uma palavra como outra qualquer. Há tantas palavras hoje, tantas mensagens, tantas informações, tantas mentiras. As palavras de Jesus não são assim. São palavras de Deus, são palavras do Pai, são palavras que chegam até nós pelo dom do Espírito Santo, que nos faz compreender como elas são. Maravilhemo-nos também nós, irmãos, hoje com as palavras de Jesus. Não ouçamos Jesus como sendo mais um que nos fala. Ouçamos Jesus como o único que nos salva, como o único que nos conduz sempre à verdade, como o único que nos conduz sempre ao Pai, como o único que nos pode dar a felicidade eterna. Que assim seja.